Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula do nosso CPD, o nosso curso prático de desenho. E hoje a gente vai trabalhar o conceito de luz e sombra, que é uma das bases fundamentais do desenho. E é algo que você precisa aprender, é algo que você precisa aplicar nos seus desenhos. Você melhorar, dar volume, melhorar a construção, melhorar a estrutura do seu desenho. E o conceito de luz e sombra vai ajudar bastante. E antes da gente começar, eu só vou dizer que a gente então vai trabalhar aqui de forma muito conceitual. Eu vou explicar para vocês quais são os elementos que compõem essa estrutura da luz e da sombra no desenho. E aí depois a gente vai fazer alguns exemplos, mas o que você vai realmente perceber é a partir do momento que você começar a praticar e começar a aplicar o sombreamento para o seu desenho. E quando você começar a dar volume nos seus desenhos, você vai ver como é que esse negócio funciona e como é que isso vai aí dar um upgrade no seu desenho, nos seus trabalhos. Você vai ver como é que isso vai melhorar bastante o teu desenho, beleza? Então, basicamente, a luz e a sombra, ela serve para você dar volume no seu desenho. Ela serve para você destacar o seu desenho do papel, para que ele ganhe corpo, Ou seja, o desenho ele vai ganhar um destaque. Ele vai deixar de ser simplesmente um traço ali chapado no papel e ele vai começar a aparecer, ele vai começar a ter volume. A partir do momento que você vai aplicando a luz e aplicando a sombra, você vai ver como é que o desenho ele salta, ele começa a como se estivesse saindo do papel. Ele vai dar aquela ideia de tridimensionalidade, ele vai dar aquela ideia de profundidade, e você vai conseguir perceber que o seu desenho realmente é algo de volume, é algo realmente que tem uma certa estrutura, tem uma certa tridimensionalidade, uma certa profundidade, e é isso que a luz e a sombra faz no desenho. Então eu vou mostrar isso para vocês aqui, em alguns exemplos, e depois eu vou colocar aqui um papel para a gente trabalhar isso com lápis, porque com o lápis e o papel é possível a gente ter uma noção melhor dessa questão da luz e da sombra, beleza? Então eu vou apagar aqui e já vou fazer um exemplo aqui e mostrar para vocês quais são os elementos que compõem essa estrutura aí de luz e sombra em um desenho. Então, só para exemplificar, eu vou desenhar aqui, a princípio, um quadrado e vou agora transformar esse quadrado num cubo. E vou colocar aqui um traço aqui atrás. Isso vai servir de referência como se o nosso cubo tivesse sobre alguma superfície, uma mesa, enfim, alguma superfície. Então, vamos conhecer aqui quais os elementos que compõem a luz e a sombra no desenho. Primeiro, para a gente trabalhar a sombra, a gente precisa da luz. Então, eu vou entender... Deixa eu apagar aqui essa parte aqui também. Eu vou supor, vou intuir que a gente tem aqui uma fonte de luz. Pode ser luz artificial ou luz natural, não tem problema, Se você for praticar isso, e você precisa praticar, é interessante você trabalhar com a luz natural. A luz natural ela dá um aspecto mais realista. Mas assim, não a luz direta, a luz do sol, porque às vezes você vai colocar, ali o seu desenho, você vai colocar, aliás, o seu objeto ali para ser observado, e a luz do sol, geralmente a luz vai mudando. Então, mas se você colocar o seu objeto numa área com bastante claridade, você já vai conseguir ver uma sombra e vai conseguir trabalhar isso. Se não, você pode trabalhar isso tranquilamente na sua sala, no seu quarto. Se você tiver uma luminária, uma lanterna, alguma coisa, você só projeta a luz em alguma direção do seu objeto e aí você vai começar a perceber alguns aspectos que eu vou mostrar aqui agora. Então vamos entender que essa aqui é a nossa luz. Então aqui a gente tem uma luz e ela vai incidir nesse sentido. Aqui na tela de vocês, da direita para a esquerda. Então ela vai incidir aqui nesse sentido. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui, nessa parte aqui de cima, onde a luz vai incidir, eu tenho o brilho.
fazer um pouquinho maior. Então aqui eu tenho aqui o brilho, que realmente é onde a luz vai incidir, onde a luz vai atingir diretamente o nosso objeto. Isso aqui se tratando de um cubo, tá? Mas aí vai depender muito do formato do objeto que você for trabalhar. Se for trabalhar uma garrafa, um utensílio qualquer, uma fruta, né? Algum objeto, né? alguma coisa no formato circular, no formato esférico, então vai depender disso daí. Mas aqui, nesse caso, a gente tem essa parte onde é o brilho, e logo aqui a gente já tem uma sombra aqui, ó. Eu vou só aqui, bem de leve, tá? Aqui a gente tem a sombra. Calma que vocês vão entender. Então aqui a gente tem a sombra. Desse lado do cubo, a gente ainda vai ter alguma luz, mas a gente vai ter também um pouquinho aqui de sombra, diferente dessa parte de cima, onde a luz incide diretamente. Aqui a gente vai ter uma sombra um pouco mais atenuada, um pouco mais suave, que a gente vai chamar de meio tom. E tem pessoas também que dão o nome de penumbra, tá? Mas isso a gente só vai conseguir perceber quando a gente fizer um desenho utilizando um lápis e papel e se a gente fizer aplicar, né, o lápis, aplicar a sombra de maneira bem gradual, fazendo um degradê, né, diferente aqui da sombra, com a penumbra ou com meio tom, para dar um contraste mais interessante. Nessa parte aqui, ó, embaixo, a gente vai ter aí aqui, só para exemplificar, tá? Que o certo seria deixar bem escuro. Daqui a pouco vocês vão perceber melhor quando eu colocar o lápis e o papel aqui. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem os elementos aqui. Aqui a gente vai ter a sombra projetada. Sombra projetada. A sombra projetada nada mais é do que a sombra, né, que o objeto vai lançar sobre a superfície, né, em contrapartida, né, em direção contrária da luz. Ou seja, a luz entra por aqui, na parte de cima, a sombra sai aqui do lado de baixo. É a sombra projetada. E aqui embaixo, ó, bem aqui no limiar aqui entre a base do cubo e a superfície, a gente vai ter uma parte mais clara, que também vocês vão entender quando eu fizer isso no lápis. A gente vai ter o reflexo ou a luz refletida. Porque se você colocar seu objeto sobre uma superfície clara, quando essa luz vir aqui, ó, e ela bater aqui na superfície, ela vai voltar. Então a luz, lembra que a luz está passando aqui, ó, ela vai entrar por aqui, né? Então ela vai entrar aqui. E a hora que ela bater na superfície aqui, ó, ela vai voltar. A hora que ela bater aqui na superfície, ela vai voltar. Ela vai emitir uma luz aqui bem na base, né, do objeto que a gente estiver trabalhando. E aí, aqui vai ter uma parte um pouco mais clara, um pouco menos escura do que a sombra, né, a sombra própria aqui, né, a sombra do objeto. Eu sei que ficou confuso, ficou bem, né? Mas eu quero mostrar isso aqui e agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou colocar isso aqui, é só para vocês anotarem, se vocês quiserem anotar, né? Vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Se vocês quiserem anotar, tá? Dê pausa aí no vídeo depois. Vocês conhecerem aqui quais são os elementos que compõem esse conceito de luz e sombra. Então a gente tem o brilho, que é a superfície onde a luz vai tocar, né, diretamente. A gente tem o meio tom e a penumbra, que é aquela parte onde a luz não vai tocar diretamente, mas vai ficar um pouco sombreado. A gente tem a parte onde não pega a luz, que é a sombra.
a parte da sombra projetada, que é a sombra do objeto, contra a luz, né, em contrapartida da luz, e a gente tem a luz refletida, que é um ponto de luz, uma luminosidade que você tem logo abaixo aqui na base do objeto, que é a luz, né, que vai tocar a superfície e vai ser refletida novamente. Vou dar uma pausa no vídeo, vou colocar aqui o nosso lápis do papel, e aí eu vou trabalhar com o lápis, vocês vão perceber e vão ter uma noção melhor do que eu estou falando aqui. Mas gravem esses elementos, gravem esses conceitos aqui, né, essa parte esses elementos aqui, o nome de cada um deles, e aí vocês vão ver que vocês vão utilizar isso bastante, beleza? Então eu vou dar uma paradinha e quando eu voltar, eu vou voltar aqui com o nosso papel e a gente fazer isso com o lápis, vocês vão ter uma noção bem melhor. Bom pessoal, voltamos. Agora vocês não vão me ver, porque eu coloquei aqui o papel na lousa, prendi ele aqui, e eu dei um zoom maior que é para vocês prestarem atenção mais nos detalhes. Então, agora vocês não vão me ver aqui, mas o importante é vocês observarem aqui e prestarem atenção no que aqui a gente vai fazer aqui agora, do que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Então vamos trabalhar o conceito de luz e sombra, e agora eu vou usar um objeto aqui diferente, de um outro formato. Eu vou usar um círculo, tá? Assim, um objeto circular, na verdade, a gente vai transformar isso numa esfera, né? Então, primeiro eu vou fazer o esboço, bem levinho, tá, pessoal? Tenham em mente, sempre que vocês for fazer um esboço, e é bom que agora, aqui com o lápis, a gente tem a possibilidade de fazer isso, vocês trabalhar traços bem leves, tá? Então, solta bem o braço, solta bem, né? E aí faz um círculo. Eu estou usando esse lápis aqui, ó, é um lápis para desenho, um lápis 6B, é um jumbo, ele tem uma mina bem grossa, então eu acho que vai ser melhor para vocês conseguirem verificar aqui, tá? Então eu fiz aqui, eu vou usar a borracha aqui só para apagar aqui essa parte, ó. Tirar um pouquinho aqui. Que vai ser aqui, onde vai ser aqui a nossa luz, né? Se você tiver com dificuldade de desenhar um círculo, para vocês treinarem, primeiro, né, antes de... Não faz isso que eu estou te fazendo aqui não, tá, pessoal? Passar a mão não, que vai manchar o desenho tudo. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Então a gente tem aqui, né, um círculo. Eu vou só reforçar aqui, ó, para ilustrar melhor para vocês. E já a gente vai começar a trabalhar os elementos aqui da luz e da sombra. Então, se vocês tiverem dificuldade de desenhar um objeto circular, pega uma tampa de algum pote, de alguma coisa, e faz o círculo. E o importante é vocês treinarem esse conceito aqui, tá? Eu vou desenhar aqui uma base, ó, onde a nossa esfera vai estar, né? E aí... Lembra que a gente falou da luz, né? Então, vamos entender que a nossa luz está aqui, ó. Vamos entender que a nossa luz está aqui. Eu estou fazendo aqui nesse cantinho, porque depois eu quero fazer outros aqui desse lado, então a gente vai utilizar melhor o espaço aqui, tá? Então, entendendo que a luz está aqui vindo nessa direção, ó. A luz está vindo aqui nessa direção, a gente tem aqui a nossa luz. Então a gente vai começar a trabalhar a sombra, né? A sombra própria. A sombra vai ser aqui essa parte onde a luz não vai pegar, né? Então se você tem um objeto, né, esférico, um objeto redondo, então a luz vai pegar desse lado e essa parte de baixo aqui não vai ter luz. Então aqui que vai ser a nossa sombra própria, né? Então eu vou começar fazendo aqui, ó. Vou começar trabalhando aqui. Aí vocês pegam de maneira bem leve, tá? Pega o lápis lá na ponta que eu digo aqui, ó, na extremidade, e vai escurecendo devagarzinho, ó. E vai fazendo esse movimento aqui, ó. Lembrando já de deixar um espacinho aqui, ó, entre a base e a sombra, onde vai ser o nosso reflexo, a nossa luz refletida, tá? Então vai fazendo isso, ó. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Né? Então vai fazendo isso, ó. E vai reforçando.
Vai forçar aqui mais um pouco a nossa base aqui, ó. Desenhar com a folha em pé é um pouquinho complicado, mas vamos lá. O importante é sair. Então, ó, fazendo aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, vou até delimitar aqui bem levinho. Aqui não vai ter sombra, tá? Aqui vai ser só o brilho. Aí, à medida que essa sombra começar a se aproximar do nosso brilho, a gente vai diminuindo aqui a intensidade do nosso traço, tá? A gente vai deixando ele mais leve, vai deixando ele mais claro, tá? Fazendo o degradê. E aí, para ficar mais interessante, vocês podem usar um pedaço de papel toalha, papel higiênico, ou até mesmo um guardanapo. Eu vou usar um esfuminho para a gente espalhar isso daqui, tá? Esse esfuminho aqui você encontra nessas casas, nessas papelarias especializadas. Na verdade é papel prensado, tá? Então eu vou usar um esfuminho aqui para a gente espalhar bem, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia mesmo. Aí, quando vocês forem fazer isso, com o resquício aqui do grafite que vocês tiraram aqui de baixo, vocês aplicam aqui em cima, que aí já vai fazendo o degradê, ó. Já vai esfumando, né? Fazendo o efeito de esfumaçado. E à medida que você for aplicando, você vai reforçando. Lembra que aqui na base a sombra é mais escura. E você vai reforçando, ó. Lembrando de deixar o espaço, né, para fazer o nosso reflexo. Agora já vou fazer a nossa sombra projetada, que é a sombra do objeto na superfície. Vou usar ela direto aqui, ó. Lembrem vocês que essa sombra ela é escura, tá? Ela é bem escura. E aí você pode colocar bastante pressão aqui nessa parte, ó. Essa sombra, depois aqui, quando ela começar a se alongar um pouquinho mais, ela vai perdendo, né, intensidade, ela vai ficando um pouco, né, mais clara, da mesma forma que a gente tem aqui no nosso objeto, tá? Mas aqui, a princípio, vocês podem escurecer bastante, depois eu dar uma puxadinha para cá que vai dar um efeito legal. Pessoal, isso aqui requer tempo, tá? Requer bastante paciência. Você fazer de maneira bem tranquila, tá? Você não pode fazer muito rápido, você não pode fazer com movimentos muito fortes, muito bruscos, porque senão você não vai conseguir fazer um degradê interessante. Tem que fazer devagar mesmo, tá? Esse estudo aqui, esse treino aqui, ele requer mesmo um pouco de tempo, ele requer um pouquinho de paciência para que você consiga reproduzir de forma interessante isso daqui, tá? Então isso aqui eu estou fazendo assim meio rapidinho, não tá ficando legalzinho não, mas é só mesmo para vocês pegarem a ideia e depois fazerem aí, tá? Beleza? Então, vou dar uma puxadinha aqui, ó. Ó, vocês podem até passar um pouquinho aqui também, ó, nessa lateralzinha aqui, ó, bem de levinha. E aqui vocês podem alongar um pouquinho mais, ó. E vocês vão conseguir ter uma noção boa aqui do efeito de esfumaçado aqui no desenho. Beleza? Então é isso, ó. Não tem muito segredo.
requer um pouquinho de paciência, né? Requer um pouquinho de prática, um pouquinho de treino, tá? Mas vocês já perceberam a diferença que dá quando você faz simplesmente um círculo, né? E quando você aplica a luz e a sombra? Então essa era a ideia. E aí, só para reforçar, ó, a gente vai ter aqui então o nosso brilho. Aqui a gente vai ter o nosso meio tom. Vou forçar aqui mais essa base. Aqui a gente vai ter a nossa sombra. Aqui essa parte mais clara aqui, eu acho que agora vocês conseguem perceber, ó, a gente vai ter a luz refletida. E aqui a gente vai ter a nossa sombra projetada. Beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer um desenho para vocês, bem rapidão. Vai ser um desenho, vai ser um estilo speed art, né? Eu vou deixar aqui gravando e depois eu vou acelerar o processo para mostrar para vocês como é que a gente faz o desenho, né? Aplicando as técnicas de luz e sombra. Esse eu vou desprender um pouquinho de tempo mais, vou desprender um pouquinho mais de paciência nele, mas só para mostrar para vocês o resultado final, beleza? Então eu vou trocar a folha aqui e quando eu voltar eu vou começar a fazer o desenho. Tranquilo? Valeu! Bom, pessoal, terminei não, eu acho que já é o suficiente para vocês entenderem o conceito, para vocês conseguirem perceber, conseguirem identificar todos aqueles elementos que a gente trabalhou, todos aqueles elementos que a gente falou aqui a respeito. A gente tem a questão da luz, né? Ou seja, aqui a gente tem a luz aqui incidindo em cima do objeto. Aqui eu desenhei uma xícara, mas você pode trabalhar com qualquer objeto que você tiver na sua casa. Você pode trabalhar com uma garrafa, com um pote, uma fruta, enfim. Isso aí vai ao seu critério, né? Você pode escolher o objeto que você quer trabalhar.
Mas deu para ver aqui, né, a questão da sombra própria, né? Aqui a gente não teve muita sombra projetada, só aqui essa base aqui, ó, né, próximo aqui esse pires, e um pouquinho aqui embaixo, mas eu acho que não está saindo por causa do ajuste da câmera, mas depois eu vou tirar uma foto, vocês vão conseguir perceber melhor. Tem os pontos de luz, né? Tem os pontos aqui de luz refletido, aqui na lateral, né? Um pouco aqui embaixo, aqui também, em algumas partes. Mas por se tratar de um objeto que está em cima de outro objeto, né, uma chita sobre um pires, em cima da superfície, em cima de uma mesa, né? E, então, assim, só para vocês perceberem como é que quando a gente aplica, né, essas técnicas, quando a gente aplica esses elementos, a gente consegue destacar melhor o nosso desenho. Aqui ao fundo, aqui atrás, né, aqui no que seria ali a parede, vocês viram que eu fiz aqui eu escureci um pouco, né? Eu tracejei aqui, né? Bastante fechado. Foi justamente para vocês perceberem que quando você escurece o fundo do desenho, né? A parte, esse segundo plano do desenho, que é a parte de trás, você destaca um pouco, né? O seu objeto que você acabou de desenhar. Ainda mais se o objeto for branco e a base dele for branca também. Então, quando você escurece o fundo, por isso que eu fiz aqui esse tracejado aqui mais escuro, é justamente para você trazer, né, o seu objeto, você dar mais movimento para o seu objeto e conseguir destacar ele mais, beleza? Então essa era a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do exemplo, mas é como eu disse, o que vai fazer vocês melhorarem esse aspecto é vocês treinarem, vocês praticarem, né, fazer o desenho de observação, colocar o objeto sobre uma luz, seja natural ou seja artificial, projetar a luz, entender. Você pode variar o ângulo da luz, tá? Não precisa se prender só a um lado, só um ângulo. Você pode variar o ângulo da luz e aí você vai perceber todos aqueles elementos que a gente tratou aqui e você vai colocar cada um deles no seu desenho e você vai ver como é que o seu desenho vai melhorar bastante, beleza? Então um forte abraço, obrigado por vocês que ficaram até aqui, que assistiram essa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha. Deixa um comentário, se possível recomendar o vídeo, compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam de desenho, para ajudar o canal a crescer e a gente produzir mais material para vocês, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e fui!